Bem, hoje eu pretendo, com o favor de Nossa Senhora, ler junto com os que estão assistindo, ler mais 3 estações da Via Sacra. E eu queria chamar a atenção para um ponto da Via Sacra, assim, um aspecto da Via Sacra, que é o seguinte: Dr. Plínio, eu nunca vi uma Via Sacra como essa, mas ele tem uma característica própria do inocente, em que ele se põe muito respeitosamente, mas ele se põe numa espécie de cara a cara com o Nosso Senhor. Eu diria uma outra expressão de olho no olho. Quer dizer, a pessoa se sente olhando e, sobretudo, sendo olhada por Nosso Senhor. É uma conversa íntima com o Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós devemos consentir que a graça faça esse trabalho, porque isso une a Nosso Senhor. E se nós não nos unirmos a Nosso Senhor, nós estamos perdendo o nosso tempo. Bem, então, aliás, eu preciso dizer que a reflexão da reunião anterior, a de segunda, foi bastante boa também. Várias pessoas comentaram. Agora, eu vou projetar o texto hoje, porque assim vamos ler em conjunto. Bom, então vem lá, 4ª estação, encontro de Jesus com sua mãe. Isto é uma espécie de auge dentro da Via Sacra, porque Nossa Senhora é o auge da criação. Nosso Senhor já é divino, mas Nossa Senhora é uma mera criatura, mas é a mais alta das criaturas. Então é o maior, é o encontro mais elevado, mais alto, o comércio de almas mais extraordinário que possa haver é esse encontro de Nosso Senhor com Nossa Senhora. Então, é da Via Sacra. 4ª estação, encontro de Jesus com sua mãe. Adoramos te Christi et benedictimus tibi, quia per santam crucem tuam redemisti mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. Então o texto: quem, Senhora, vendo-vos assim em pranto, ousaria perguntar: por que chorais? Quer dizer, é um absurdo alguém perguntar isso para Nossa Senhora. Estava tão patente, mas ele vai explicitar isto. Nem a terra, nem o mar, nem todo o firmamento, veja bem, são os maiores seres que existem, poderiam servir de termo de comparação à vossa dor. Tem pessoas que têm a mania assim de colocar tudo no máximo, mas com muito pouca categoria, com muito pouca elevação, né? Eu conheci uma pessoa que rezava muito assim: São José fortíssimo, São José, colocando assim umas expressões como se isso, não é uma mentira, São José fortíssimo, não é uma mentira, São José poderosíssimo, mas é que a pessoa não tinha capacidade de explicitar coisas com mais profundidade. Então, bem, nem o céu, nem a terra, nem o mar, nem todo o firmamento poderiam servir de termo de comparação à vossa dor. Aí continua: dai-me, minha mãe, um pouco pelo menos desta dor. Quer dizer, quem pede dor para Deus? Todo mundo pede alívio, todo mundo pede felicidade, todo mundo pede bem-estar, todo mundo pede não quer ter dor nenhuma. Não, o Dr. Plínio tem coragem, ele nos ensina que nós devemos ter coragem. Diz: dai-me, minha mãe, um pouco pelo menos desta dor. Então, ele se sente mal se não estiver sofrendo
junto com Nosso Senhor. Eu me lembro a música de um espanhol chamado Pedro de Cristo, cujo nome me parece muito bonito, e ele diz: ferime, olha só, porque se este dom me fizerdes, não, porque a minha alma eu já vos dei, se este dom me fizerdes, Senhor, quer dizer, de ferir-me, claro verei que me queres. Veja como é que ele trata com o Nosso Senhor, com que coragem ele pede dores, não é brincadeira. Bom, dai-me, minha mãe, um pouco pelo menos desta dor. Dai-me a graça de chorar a Jesus com as lágrimas de uma compunção sincera e profunda. Quantas vezes nós vemos pessoas rezarem a Via Sacra nas igrejas, sem nenhuma compunção. A pessoa está mais preocupada em ler bonito, está mais preocupada em não errar a leitura. Isso tudo é explicável. Mas quem está preocupado em pedir um pouco da dor, faça um retrocesso na memória e vejam quem já viram pedir isto. Bem, sofreis, diz para Nossa Senhora, nós dizemos, sofreis, Dr. Pim diz, né, em união a Jesus. Dai-me a graça de sofrer como vós e como Ele. Vossa maior dor não foi por contemplar os inexprimíveis padecimentos corpóreos de vosso divino Filho. Que são os males do corpo em comparação com os da alma? No entanto, a Igreja Católica sempre, a tradicional, sempre quis ter imagens de Nosso Senhor sangrando. Algumas quase não sangram, outras são bem sangrentas. É que através da visão do corpo todo chagado, a pessoa chegar na união de alma para aceitar as dores da alma. E realmente, isso é importante, são as dores da alma. Então ele vai dizer que são os males do corpo em comparação com os da alma. Se Jesus sofresse todos aqueles tormentos, mas ao seu lado houvesse corações compassivos, se o ódio mais estúpido, mais injusto, mais alvar não ferisse o Sagrado Coração enormemente mais do que o peso da cruz e dos maus tratos feriam o corpo de Nosso Senhor, mas a manifestação tumultuosa do ódio e da ingratidão daqueles a quem ele tinha amado. Então imagina o que ele fez milagres, ele amou, ele se esmerou, ele fez sacrifícios, tudo. E, no entanto, quem estava compassivo ao lado dele? Só Nossa Senhora. Então vem, a 2 passos estava um leproso a quem havia curado. Mais longe um cego a quem tinha restituído a vista. Pouco além um sofredor a quem tinha devolvido a paz. E todos pediam a sua morte. Todos o odiavam, todos o injuriavam. Então nós vemos quantas pessoas, às vezes, vão aflitas, até fazer peregrinações a Lourdes, a Fátima, a Aparecida, tudo para fazer cessar dores. Cessadas as dores, quem ainda se lembra de Nosso Senhor? Então, todos pediam a sua morte. Todos o odiavam, todos o injuriavam. Tudo isso fazia Jesus sofrer imensamente mais do que as inexprimíveis dores que pesavam sobre o seu corpo. E havia o pior dos males. Havia o pecado declarado, o pecado protuberante, o pecado atroz. Se todas aquelas ingratidões fossem feitas ao melhor dos homens, mas, por absurdo, não ofendessem a Deus, mas elas eram feitas ao homem-Deus.
e constituíam contra toda a Trindade Santíssima um pecado supremo. Eis aí o mal maior da injustiça e da ingratidão. Quem pensa nisso? Não? Pegue aqui um parênteses. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela deu condições que se feita a consagração da Rússia. Os 5 primeiros sábados, o terço todos os dias, conversão de vida e sacrifícios, nós iríamos direto para o reino de Maria sem pagar. Ela daria uma tal graça para a humanidade que nós iríamos para o reino de Maria sem pagar. Teve gente que se negou a cumprir o que ela pediu. Teve gente que era responsável de fazer as almas cumprirem o que Nossa Senhora pediu. No entanto, não fizeram. Bom, esses são responsáveis, não só eles, mas são os principais culpados do reino de Maria ter sido postergado e da humanidade ter caído até onde ela caiu hoje. Então, isso que foi de pecado, o que foi Nossa Senhora. Então, vem ali. E de tantas e tantas causas de dor, o que mais vos fazia sofrer, Mãe Santíssima, Redentor Divina, era, por certo, o pecado. E eu lembro-me de meus pecados? Lembro-me, por exemplo, do meu primeiro pecado? Ou do meu pecado mais recente? Da hora em que cometi, do lugar, das pessoas que me rodeavam, dos motivos que me levaram a pecar? Vejam que o Nosso Senhor chama mesmo, que ele antecipa um pouco aquilo que vai ser o momento do juízo final. Se eu tivesse pensado em toda ofensa que vos traz um pecado, teria ousado desobedecer-vos, Senhor? No entanto, tem gente que cometeu pecados, e pecados grandes, e não está marcada na fisionomia a contrição. A pessoa devia ter um fundo de tristeza pelos pecados cometidos. Esse fundo de tristeza, essa contrição, é que obtém o perdão de Nosso Senhor. A pessoa tem que pedir perdão ao Nosso Senhor, tem que chegar diante do crucifixo, pedir perdão, peço perdão por ter cometido tal coisa. Peço perdão por ter cometido tal coisa. Isso a vida toda. A vida toda nós devemos, de vez em quando, lembrar dos pecados que cometemos e pedir perdão. Ó minha Mãe, pela dor do santo encontro, obtende-me a graça de ter sempre diante dos olhos Jesus sofredor e chagado, precisamente como o vistes neste passo da paixão. É extraordinário, é extraordinário. Veja a alma de Dr. Plínio como é que era. Bom, aí vem agora a 5ª estação. Sobre isso alguém quer dizer algo? Bom, 5ª estação. Jesus ajudado pelo Cirineu a levar a cruz. Nós adoramos ao Cristo, nós bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Quem era este Simão? Que se sabe dele, senão que era de Cirene? Que sabe o geral dos homens sobre Cirene, senão que era a terra de Simão? Tanto o homem como a cidade emergiram da obscuridade para a glória e para a mais alta das glórias, que é a glória sagrada, no momento em que bem outros eram os pensamentos do Cirineu. Vejam só, ele foi pego assim a esmo e recebeu algo incomparável, que foi de acompanhar Nosso Senhor na via sacra dele. Vinha ele despreocupado pela estrada, pensava tão somente nos pequenos problemas e nos pequenos interesses
de que se compõe a vida miúda da maior parte dos homens. Realmente, veja, nós estamos aqui contemplando um panorama que não podia ser mais amplo, não podia ser mais elevado, não podia ser mais grave, não podia ser mais rico de aspectos, não? No entanto, pode ser que nós, horas santas, nos deixemos tomar por as nossas coisinhas e esqueçamos esse panorama. Bom, então ele vinha despreocupado, preocupado apenas com os interesses de que se compõe a vida miúda da maior da parte dos homens. Mas vós, Senhor, atravessaste seu trajeto com vossas chagas, vossa cruz, vossa imensa dor. Veja, ele não fala outras qualidades que Nosso Senhor tinha, mas aqui a questão chave é Nosso Senhor ter atravessado com essas características. E a este Simão tocou tomar posição perante vós. Então, passou, vamos ver que posição ele vai tomar. Forçaram-no a carregar convosco a cruz. Ou ele a carregaria mal-humorado, indiferente a vós, procurando tornar-se simpático ao povo por meio de algum novo modo de aumentar vossos tormentos de alma e de corpo, ou a carregaria com amor, com compaixão, sobranceira ao populacho, quer dizer, olhando por cima do popular, sem dar pelota para eles, procurando aliviar o vos, e não a si próprio, procurando sofrer em si um pouco de vossa dor, para que sofresseis um pouco menos. Quantas vezes nós pensamos nisso? Nós podemos aliviar as dores de Nosso Senhor. Mas vai doer em mim? Por que vai doer em mim? E o Sirineu preferiu padecer convosco. E por isso o seu nome é repetido com amor, com gratidão, com santa inveja, há 2000 anos, por todos os homens de fé em toda a face da terra. Nós temos essa santa inveja do Sirineu, que foi escolhido para sofrer com Nosso Senhor, e assim continuará a ser até a consumação dos séculos. Quer dizer, a atitude do Sirineu marcou a história inteira. E nós vemos de frente isso, carregamos a nossa cruz. Também pelos meus caminhos vós passastes, meu Jesus. Passastes quando me chamastes das trevas do paganismo para o seio da vossa igreja com o santo batismo. Passastes quando meus pais me ensinaram a rezar. Passastes quando no curso de catecismo comecei a abrir a minha alma para a verdadeira doutrina católica e ortodoxa. Passastes na minha primeira confissão, na minha primeira comunhão. Em todos os momentos em que vacilei e me amparastes. Em todos os momentos em que caí e me reerguestes. Em todos os momentos em que pedi e me atendestes. Veja que enumeração de situações, como está muito bem achado isso. Cada uma dessas situações, Nosso Senhor passa e nos convida. E eu, Senhor, penetrar por esses pensamentos, por essas considerações, ou eu fico pensando, como é que está meu chinelo, como é que está meu caderno, como é que está meu livro, como é que está
meu carro, como é que está, enfim, minhas coisinhas miúdas, né? Esqueço o Nosso Senhor. E fico divagando em vez de ficar com a atenção posta nisso. Por quê? Porque os meus interesses estão nas coisas miúdas. Bom, sexta estação, a Verônica enxuga o rosto de Jesus. Bom, o que ele vai dizer aqui, então, é uma coisa impressionantemente bonita. Adoramos te Christe et benedictimus tibi, quia per santam crucem tuam redimiste mundo. Disse-ia à primeira vista que prêmio maior jamais houve na história. Claro, com efeito, que rei teve nas mãos tecido mais precioso do que aquele véu? Que general teve bandeira mais augusta? Que gesto de coragem e dedicação foi recompensado com o favor mais extraordinário? Veja como ele põe as perguntas que vão no alvo, né? É impressionante, muito, muito bonito. Entretanto, há uma graça que vale muito mais do que a de possuir milagrosamente a estampa num véu, do que milagrosamente estampada num véu a santa face do Salvador. No véu, a representação da face divina foi feita como num quadro. Na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ela é feita como num espelho. Quer dizer, em suas instituições, em sua doutrina, em suas leis, em sua unidade, em sua universalidade, em sua insuperável catolicidade, a Igreja é um verdadeiro espelho no qual se reflete nosso Divino Salvador. Mais ainda, ela é o próprio corpo místico de Cristo. Não existe maior reflexo de Nosso Senhor do que a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E todos nós, temos a graça de pertencer à Igreja, de sermos pedras vivas da Igreja. Será que nós lembramos disso, de agradecer essa graça? Como devemos agradecer este favor? De dia e de noite, todos os dias, nós devemos, pelo menos na hora do exame de consciência, agradecer isto. Não nos esqueçamos, porém, de que noblesse oblige, quer dizer, a nobreza obriga, se quiser, a honra obriga. Pertencer à Igreja é coisa muito alta e muito árdua. Não é essa igreja de carneirinho, bonitinho, felpudo, assim, como se fosse, leva uma vida assim, como se estivesse num Éden, sem luta, sem sofrimento nenhum. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Pertencer à Igreja é coisa muito alta e muito árdua. Quem sofre com isso? Bom, devemos pensar como a Igreja pensa, sentir como a Igreja sente, agir como a Igreja quer que procedamos em todas as circunstâncias de nossa vida. E nunca tomar uma atitude que é contrária a Nosso Senhor. Isto supõe um senso católico real, uma pureza de costumes autêntica e completa, uma piedade profunda e sincera. Em outros termos, supõe o sacrifício de uma existência inteira. Quer dizer, ser católico supõe o sacrifício de uma existência inteira. Nós devemos ter muito amor, gostar muito de estar na Igreja Católica, mas não devemos estar na Igreja Católica para nos sentirmos bem, para nos sentirmos assim, tranquilos, para nos sentirmos com paz de consciência e sem dor. Absolutamente. E se eu for assim, qual é o prêmio? Cristianos alter Christus. Eu serei de modo exímio uma reprodução do próprio Cristo. A semelhança de Cristo se imprimirá viva e sagrada em minha própria alma. Veja que o Dr. Plínio aqui, ele está ensinando, no fundo, como que se é católico. Como que deve ser um católico. Agora,
eu desafio alguém a me mostrar alguma igreja, mesmo das tradicionais, que sacerdote ou que bispo chega a essa profundidade de consideração. Ah, Senhor, se é grande a graça concedida a Verônica, de ter a fisionomia estampada no véu, quanto maior é o favor que a mim me prometeis. Quer dizer, eu posso ser um reflexo da igreja e, com isso, de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito maior do que ter aquele véu. Peço-vos força e resolução para, por meio de uma fidelidade a toda prova, verdadeiramente o alcançar. É uma coisa extraordinária. Quer dizer, o mais importante aqui, na nossa vida, é alcançarmos a fidelidade, essa semelhança com o nosso Senhor, através dessa adesão a Ele. Não é? Bom, com isso terminamos mais um lance dessa meditação. Me parece, mais uma vez, que essa via sacra, ela tem verdades que são riquíssimas e fortíssimas para nos pôr em condições de viver a paixão como nós devemos viver.